Olá, nós vamos apenas falar sobre dicas de concentração. Quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso ou quem quer entrar em contato consigo mesmo, aí vão umas dicas poderosas. Então vamos lá. Comece a fazer um treinamento diário de concentração. Para isso, procure reservar pelo menos entre 5 a 15 minutos do seu dia. A concentração é a capacidade de abstrair-se num ponto, focar um alvo e mantê-lo pelo tempo que desejar. Por isso, é uma tarefa muito difícil, que exige muito controle mental. Ao tentar a concentração, vai notar que não conseguirá por muito tempo, pois divagará noutros pensamentos que invadirão sua mente, sem serem convidados. A mente discursiva, tagarela, não para nunca de produzir formas pensamento. Então vamos às dicas. Dica 1. Mentalmente, inicie uma contagem de 1 até 10 da seguinte forma, sempre casando dois números extremos. 1, 10, 2 e 9, 3 e 8, 4 e 7, 5 e 6, 6 e 5, 7 e 4, 8 e 3, 9 e 2 e finalmente 10 e 1. Depois aumente a sequência de 1 até 20. Procure fazer esse exercício de 1 até 100, sempre contando os números extremos, de 2 em 2. E mentalmente, faça o mesmo, só que com letras do alfabeto. Exemplo, A, Z, B, X, C, V. Faça com nomes conhecidos, por exemplo, Brasil, BL, RI, AS. Faça com nomes cuja soma ímpar sobrará a letra no meio. Tente descobri-la antes de começar. É uma brincadeira gostosa, mas é um bom exercício de concentração. Concentre-se também no tic-tac de um relógio, apesar que está fora de moda, né? E aos poucos aumente o som de uma música até ficar bem alto e tente continuar escutando o som do relógio. Existem outras técnicas também poderosas, mas aí esse texto ficaria muito longo, essa nossa conversa ia ficar com horas a fio. Então, uma outra dica é tentar fazer algumas posições com o corpo que exige equilíbrio e se irá estimular a sua concentração. Vamos à dica número 2. Que tal também tentar uma outra maneira bem tranquila e relaxada para iniciar? Apenas sente-se confortavelmente e não faça nada. Isso mesmo, não faça nada. Não focalize o pensamento em lugar algum ou em coisa alguma. Apenas sente-se e permita-se ficar ali, parado. Fique como observadora de você mesmo. Apenas observe-se. Por incrível que pareça, pode ser bem difícil no início. Comece apenas com 5 minutos e vai progredindo gradativamente. É a ação na não ação budista, aonde não se apega a um objetivo para enfim alcançá-lo. Agora vamos à dica número 3. Um dos melhores exercícios é ficar sentado no escuro, olhando para uma vela acesa durante mais ou menos 1 minuto. Depois você fecha os olhos e a imagem da vela vai estar na sua mente, pulando diante dos seus olhos. Tente se concentrar nessa imagem e não deixe ela sumir. É bastante relaxante. Chega-se muito perto do que deve ser a meditação. Dica número 4. Mantra. Mantre-se. Repetir canções, como os indianos que ficam repetindo o mantra Om Namah Shivaya, de preferência cantando em uma raga, melodia, bem suave. O som de tambura também ajuda. Bons CDs, YouTube está cheio de mantras que não são difíceis de encontrar, mas se você puder, eu sugiro o de Siddha Yoga. Dica número 5. Sente-se com a coluna ereta e preste atenção no entrar e sair
do ar de suas narinas ou no movimento do seu abdômen durante a respiração. Se facilitar, conte cada respiração e cada expiração até 10. Se você se distrair, volte para 1, comece de novo. Não desanime, a gente é distraído mesmo, faz parte. Dica número 6. Encostar a ponta da língua no céu da boca e sentar na posição de lótus. É um excelente meio de se concentrar, colocar a ponta da língua lá no palato. Vamos à dica número 7. As dicas acima são para melhorar a concentração. Após passar dessa etapa, todas as dicas abaixo são para a prática direta da concentração. Tente encontrar uma na qual melhor você se adapte e que você terá mais facilidade com ela. Símbolos ou objetos nesse tipo de concentração fica mais fácil começar imaginando algum símbolo ou objeto simples que não contenha muitos detalhes. Quanto mais detalhes, maior terá que ser a sua concentração. Exemplo, o símbolo do OM. OM é aquele 3 invertido, ou a chama de uma vela, um sol, uma lua, uma estrela, um triângulo, um círculo, são símbolos simples para você se concentrar. Mantras e sons, nesse tipo você pode se concentrar num mantra ou em um som. Fica mais fácil se esse som for contínuo ou repetitivo, sem melodias. Assim você satura a sua mente e ela entra em meditação. Som interiores. Uma outra técnica é prestar atenção nos ruídos internos do seu corpo. Isso é bem legal. Com o tempo, você percebe que lá dentro existe uma verdadeira orquestra sinfônica. Exemplo, zumbido no ouvido, respiração, batidas do seu coração, o sangue circulando nas veias, sons estomacais. A respiração é uma das melhores técnicas para prender a atenção. É ouvir o pulmão trabalhando, o encher e esvaziar do seu pulmão. Todos os dias surgem novas técnicas de meditação, prometendo relaxamento e paz interior, etc. A meditação da flor de lótus, tem a meditação do globo azul, a meditação da luz dourada e por aí vai. Porém, o professor de yoga explica que não é nada disso e as pessoas fazem uma tremenda confusão. Isto que é chamado de tipos de meditação são, na realidade, a preparação para a meditação, o chamado Dharma, que é o estado de concentração, Dharana. É o 6º estágio do Raja Yoga. Em vez de Dharma, eu falei Dharma, mas não é Dharma, é o Dharana, que é o estado de concentração, o 6º estágio da Raja Yoga. Hatha Yoga. É importante ressaltar que todas essas técnicas são importantes, pois sem a concentração é impossível chegar ao estado de meditação. A concentração ou dharana é um exercício da mente para focá-la num único objeto, para que a pessoa possa abstrair-se e não pensar em mais nada, só observar. Agora vamos à técnica de concentração 1. É técnica, agora vamos falar de técnica. Acima foram as dicas. Retenção da imagem. Relaxe, acalme a sua mente e olhe para uma vela ou para uma lâmpada. Coloque essa luz à sua frente, a alguns pés de distância, e observe-a fixamente durante 1 minuto ou 2. Feche os olhos e concentre-se na pós-imagem que isso gerará através das suas pálpebras. Através das suas pálpebras fechadas. Tente e mantenha a visão nela durante o maior tempo possível. Use a percepção da respiração para manter a mente limpa enquanto faz isso. Tente e faça a imagem crescer ao invés de desaparecer. A técnica de concentração 2 agora. Fitar um ponto. Escolha um ponto na parede e olhe para ele. Não focalize-o, apenas olhe.
Olhe para ele gentilmente. Limpe a sua mente de todos os pensamentos e mantenha forçosamente vazia. Concentre-se muito na percepção da respiração enquanto estiver fazendo isso. Quando sentir um pensamento surgindo, livre-se dele. Não o deixe terminar. Mantenha isso durante o quanto tempo conseguir. Faça isso muitas vezes, diversas vezes ao dia, ou mais se puder. A diferença entre meditação e concentração. A concentração requer somente o uso da mente. A meditação exige a participação de todo o ser. Concentração, segundo a definição dada pelo livro do Yoga, Aforismo de Patanjali, é ter toda a mente fixada sobre um objeto. E meditação é uma corrente contínua de pensamentos a respeito desse objeto. Na concentração faz-se análise material e na meditação transpõe-se os limites das observações terrenas. Meditação. Para nós ocidentais, meditar significa refletir a respeito de alguma coisa. No Oriente, meditar é algo bem diferente. É entrar num estado de consciência onde se torna mais fácil compreender a si mesmo. Nisargadatta Maharaji, um mestre indiano, nos explica com simplicidade no seu livro I Am That. Nós conhecemos o mundo exterior de sensações e ações, mas do nosso mundo interior, de pensamentos e sentimentos, nós conhecemos muito pouco. O objetivo primário da meditação é que nós tomemos consciência e nos familiarizemos com a nossa vida interior. O objetivo final é alcançar a fonte da vida e da consciência. Vamos lá, um exercício simples para você começar a meditar. Esse é um dos exercícios mais simples, que é observar a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Acompanhe o caminho por todo o corpo. Repare nos movimentos da barriga, do peito. Veja se há movimento ou sensação na pelve, nas pernas, na cabeça, etc. Esteja com o ar o tempo todo. Quando estiver em contato com a natureza, sente-se diante de uma paisagem e observe-a. Ouça os sons, veja as cores, sinta os aromas, mas não fique dando nome às coisas ou analisando-as. Esse cheiro deve ser daquela flor. Como é bonita a forma daquela montanha. O som desse passarinho me deixa tão relaxado. Apenas ouça, veja e sinta, sem criar frases na sua mente, sem ficar tagarelando internamente. Sente-se diante de uma janela e deixe que a claridade invada seu corpo. Sinta a luz, penetrando pelo alto da sua cabeça e fluindo por todo o seu corpo. Mantenha sua atenção nesse fluxo da luz. Vamos a algumas dicas para a meditação. Escolha um lugar sereno onde você possa sentar-se de maneira confortável, com a coluna ereta. Pode ser numa cadeira, pode ser no chão, com as pernas cruzadas. Sentar-se sobre uma pequena almofada, ajudar a manter as colunas eretas. Use roupas que não apertem nem incomodem. Acender um incenso ou colocar uma música bem suave pode ajudar a criar um clima de tranquilidade no início. Depois de algum tempo, pode ser que você prefira dispensá-los. Evite meditar quando estiver com sono ou muito cansado. Você se sentirá frustrado por não conseguir se concentrar e desanimará de sua prática diária. Um bom horário para meditar é pela manhã, quando estamos mais tranquilos e descansados. Porém, isso também é individualizável, é de cada um. Se você sentir que consegue melhores resultados à noite, escolha esse horário. Comece com 10 minutos diários. Coloque um relógio para despertar após esse tempo. Assim, sua mente não poderá sabotá-lo, fazendo acreditar que já se passaram muito mais do que 10 minutos. Não se mova durante esse tempo. O corpo é como um pote e a mente é a água dentro dele. Mover o recipiente faz com que a água também se mova. E lembre-se,
O que você quer é que a sua mente permaneça quieta e imóvel. A atenção deve estar voltada para o objeto da meditação, a respiração, um símbolo, sem que isso necessite de grandes esforços. Caso você disperse, reconduza sua atenção suavemente ao objeto escolhido. Qualquer coisa que aconteça estará bem. Se houver um monte de pensamentos desfilando por sua cabeça, se você tiver vontade de chorar ou de rir, se você acha que nunca vai conseguir se concentrar, tudo bem, sem problemas. Apenas continue sentado sempre que possível e volte a sua atenção para o objeto sobre o qual está meditando. É isso aí. Essas são as nossas dicas de hoje. Namastê. O Cristo que brilha no meu coração, saúde o Cristo que brilha no seu coração. Arro.